Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. José, eu também tenho uma coisa para te dizer. Nunca tenho nada, pois sabes como vivo retirada. Mas hoje tenho para ti uma notícia. Tive notícia de que nossa parenta Isabel, mulher de Zacarias, está para ter um filho. José arregala os olhos e diz: Naquela idade? Naquela idade, responde Maria sorrindo. O Senhor tudo pode. Agora quis dar esta alegria à nossa parenta. Como ficaste sabendo disso? É notícia certa? Veio até aqui um mensageiro. É um que não pode mentir. E eu gostaria de ir à casa de Isabel para ajudá-la e dizer-lhe que me congratulo com ela, se me deres licença. Maria, tu és minha esposa e eu sou o teu servo. Tudo o que fazes é bem feito. Quando gostarias de ir? Quanto antes, mas ficarei fora alguns meses. E eu ficarei contando os dias até tua espera. Vai tranquila, cuidarei da casa e do pomar. José, eu também tenho uma coisa para te dizer. Nunca tenho nada, pois sabes como vivo retirada. Então, aqui Nossa Senhora demonstra para São José que ela não tinha nada para dizer porque ela não ficava envolvida com conversas. Isso ela demonstra para nós. Muitas vezes a gente fica envolvido com as conversas, especulando uma coisa aqui, especulando outra ali, querendo saber a última notícia de não sei do que, não sei o que. E Nossa Senhora não, ela ficava reclusa, retirada, num retiro perpétuo. Ela não procurava saber o que estava acontecendo na vizinhança, o que a vizinha tinha feito, o que deixou de fazer, o que a filha da vizinha fez, o que deixou de fazer, não. E muitas vezes nós ficamos desse jeito. Você viu o que a vizinha fez? Não, Nossa Senhora não. Muitas vezes é necessário que a gente reveja as nossas ações. E Nossa Senhora é esse nosso espelho de mulher, de esposa. Como que ela falou para São José que tinha uma coisa para falar, mas ele sabia a esposa que tinha, a santidade da esposa dele. Sabia que a esposa dele não ficava de conversinhas, envolvendo com conversinhas à toa. Ele conhecia a esposa que tinha. Então, na hora que ela falou com ele que Isabel estava grávida, a única coisa que ele falou, naquela idade. Aí ela diz assim, olha, para Deus nada é impossível. O Senhor tudo pode. Então, aí ele acreditou. Acreditou nela e só perguntou para ela se a pessoa que contou para ela era fonte segura.
Aí ela falou assim que essa pessoa que contou para ela, o mensageiro não podia mentir, que era o anjo Gabriel. Então, isso demonstra o quanto que eles se conheciam, o quanto que eles tinham harmonia familiar já ali. Sem Jesus assim, São José não sabia da gravidez de Nossa Senhora até então, mas já tinha toda a harmonia familiar. Ele não ficou cobrando dela nada. Não, você tem que me contar, não especulou mais nada. Ou não ficou falando assim, será Maria? Ah, Maria não. Acreditou. Nossa Senhora só falou com ele, o Senhor tudo pode. E como ele conhecia a esposa que tinha, então, para ele pronto. Não precisava ela falar mais nada. Aí ela pede permissão para ele, né? Para poder ir para a casa de Isabel. E, e ela demonstra para São José que estava muito feliz com a notícia que a prima ia ser mãe, que era o sonho, né, de Santa Isabel, e ser mãe. Então, aí ela sabia e estava muito feliz. Como que às vezes é difícil para a gente ficar feliz com a alegria do outro. Tem um vídeo do Padre Fábio que fala que o seu amigo não é aquele que está na hora que dá dificuldade. É aquele que fica feliz com a sua felicidade. É aquele que se congratula com a sua felicidade. Muitas vezes as pessoas têm inveja das outras, porque elas conseguem algo muito sonhado e, e às vezes lutou para ter aquilo ali, lutou muito, se esforçou para ter alguma coisa material, sei lá, um carro, uma casa. Uma casa, as pessoas demonstram uma certa inveja, mas não ficam felizes com a felicidade do outro. Como é difícil, muito difícil achar pessoas ao nosso redor que se congratulam conosco das nossas conquistas, dos nossos sucessos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma amiga de uma cantora que matou ela por inveja, por pura inveja. Porque ela fazia sucesso, ela tinha muito talento, foi e matou a moça por inveja. Como que a inveja é um sentimento autodestrutivo e destrói quem está ao seu redor. É como um ácido que corrói por dentro e transborda e vai para fora assim, matando quem está ao redor. É um sentimento que, que destrói a alma, corrói a alma, corrosivo, destrutivo. Nossa Senhora, ela, lógico que ela não tinha nada disso, mas esse ponto é para chamar muita atenção, que como que é difícil pessoas ao nosso redor ou ficarem felizes com os nossos sucessos e as nossas conquistas.
Às vezes, encontramos pessoas que ficam satisfeitas com as nossas quedas, com os nossos insucessos. Nós encontramos muitas pessoas assim. Temos que tomar cuidado muito com isso também, para não deixar essa coisa ruim tomar conta da gente. Será que nós estamos felizes com a felicidade do irmão? Com o sucesso do irmão? Será que não estamos alimentando a inveja? Que começa em pequenas porções e vai. Devemos renunciar todo dia a esse sentimento para não se tornar uma coisa muito maior, de uma proporção muito maior, que venha destruir, venha impedir nossa caminhada. Inveja da partilha do irmão, da irmã, porque essa irmã recebeu elogio e nós não recebemos. E nós vamos parar nossa caminhada por causa disso? Nós estamos aqui pelos elogios futuros ou por puro amor? Meditamos por amor ou por sucessos lá na frente? Por congratulações lá na frente? Por quê? Nós devemos sempre fazer essa reflexão da inveja, porque é um sentimento destrutivo, que começa com pequenas doses, uma invejinha aqui, uma invejinha ali, uma inveja boa. Ai, que inveja boa. Não. Ai, que inveja santa, não. Renata, eu não acredito nisso. Mas nós podemos fazer o seguinte: quando a gente vê o sucesso do irmão, que ele seja um exemplo para nós seguirmos. No céu não existe inveja, porque os santos foram seguidores tiveram outros santos como exemplo, e não porque ficaram com inveja. São João Bosco mesmo, ele tinha como patrono do seu da casa, eu esqueci o nome que chama o São Francisco de Sales. Então, porque ele viu em São Francisco de Sales exemplos para poder de seguimento a Jesus Cristo, e ele seguiu. Por isso que são salesianos os meninos de São João Bosco, que hoje são muitas casas espalhadas, tem até no Brasil. São salesianos porque São João Bosco consagrou a obra dele a São Francisco de Sales. E assim somos nós. Nós devemos ver as partilhas do irmão, não ver como uma afronta, se ele fala alguma coisa, com certeza é impessoal, não tem nada pessoal com ninguém. É só para poder ali enfatizar como que nós devemos agir, como que nós devemos caminhar na divina vontade. E Nossa Senhora, ela nos ensina isso. E ficar feliz com a felicidade do outro, mas uma felicidade santa e não falsa, que quer destruir o outro, matar o outro, como essa cantora que foi morta pela amiga, a melhor amiga. As pessoas que estão mais próximas de você,
Às vezes são as pessoas que mais têm inveja de você. E inveja não quer dizer que é porque você tem um carro, uma casa. Muitas vezes você pode não ter nada assim material, mas a diferença que você faz na vida das pessoas gera inveja. Gera inveja. O seu comportamento diferenciado gera inveja. O seu falar, o seu modo como você se comporta gera inveja. Você não precisa ter nada. Às vezes, a pessoa pode morar numa mansão e ter inveja daquele que mora num casebre, numa tapera. Tem inveja. Vai entender? Tá ali cheio de coisas materiais, mas vazio de Deus completamente. Nós temos muitos exemplos assim. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com esse sentimento. E renunciar ele quando ele vier, dar a sua pontinha, ó. Não, sai daqui. Não, eu renuncio. Eu renuncio em nome de Jesus. Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma, como diz na hora 22, a oração da hora 22. Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. E esse trecho ele termina lindo com São José, que é um exemplo de esposo. Acho que todas nós queremos ter uma esposa assim. Mas é só pedir São José para que os nossos esposos sejam cada vez mais parecidos com ele, que ele vai transformando. Eu estou experimentando isso na minha casa, graças a Deus. Meu marido, estou vendo transformações nele que eu não percebia. E São José está me mostrando tudo isso. Estamos no ano de São José e consagrar os homens da nossa família a São José é importantíssimo. Resgatar essa masculinidade que o mundo tenta tanto tirar dos nossos filhos, dos nossos maridos. Essa consagração a São José, essa entrega dos homens da nossa família a São José. Porque São José era extremamente delicado, sensível, mas era homem, macho. Não deixou o seu papel de homem ali da casa. Cumpriu sua missão de homem, de chefe de família. Então ele diz assim, com toda sensibilidade e amor, né, por Nossa Senhora: Maria, tu és minha esposa e eu sou teu servo. Tudo o que fazes é bem feito. Quando gostarias de ir? O quanto antes, mas ficarei fora alguns meses. Você vê que se a gente falar para o esposo da gente que a gente vai ficar fora alguns meses para tomar, é capaz dele, de alguns, né, ó, pular fora do barco. Ou aproveitar, escapar dela, da esposa e, ó, cometer aí um adultério. Mas ele não, São José não. Ele nos mostra aqui, ó, como que os esposos devem se comportar com as esposas. Eu ficarei contando os dias à tua espera. Vá tranquila. Eu cuidarei da casa e do pomar. Ai, que lindo! São José me emociona. E quanta delicadeza, quanta pureza, quanta sensibilidade. Quanto falta isso nos nossos esposos, nossas esposas. Essa sensibilidade, esse cuidado com a esposa. Mas é o ano de São José. E nada é impossível para o que crê. Então vamos acreditar sim que os nossos filhos, homens, machos, os nossos maridos, eles
e entregá-lo sobre a proteção de São José, confiar em São José, se para poder devolver essa identidade masculina que o mundo faz tanta questão de tirar dos nossos filhos, tirar dos nossos maridos. Essa masculinidade, essa identidade masculina. São José, rogai por nós. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade de minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu achei lindo, né? Eu achei muito bonito, assim, essa parte de São José com Nossa Senhora. Muito bonito o jeito dele de tratar ela, né? De preocupar com ela, né? Ele servia ela, né? Ele não pensava nele. Achei muito bonito, sabe? Essa ternura entre os dois, esse carinho. E essa Nossa Senhora, né? Essa é a Nossa Senhora, né? Que realmente, né? Aprendemos, né? Aprendemos que Nossa Senhora era sempre silenciosa, esse silêncio de Maria. Não compreendemos bem. Aprendemos é que ela sempre ficava calada, guardava tudo no coração. Então só vimos Nossa Senhora desse jeito e na verdade não é assim. Ela é uma pessoa que transbordava o divino e como a gente falou, não tem como você ter algo tão especial, você ter dentro de si uma coisa tão especial, no caso dela, ter o Cristo dentro dela, sabe? Tá tão ali no amor, transbordando aquele amor e fica calada, né? Ao contrário, né? Nossa Senhora mostra assim aquela mulher que é recolhida na hora de ser recolhida, mas que também é firme, que também tem atitude, né? Atitude, por exemplo, de ir até Isabel, atitude de decidir, né? Aquela pessoa que serve, aquela pessoa que cuida dos pequenos detalhes, com tudo com muito amor, com muito zelo. Então, é uma mulher de atitude, né? Uma mulher de ação. Essa é Nossa Senhora. Aí eu estava escutando achei tão lindo, né? São José chegando e com aquele cuidado, levando uva para ela, assim, aquele cuidado com ela, aquela preocupação, né? Querendo que ela comesse tudo, né? Queria, porque fez questão de levar para ela. E esse carinho de São José, assim, com ela. Então, aí eu me lembrei de ontem, o meu esposo, numa atitude dele, eu vi esses traços aí. Um comportamento de São José nesses traços, eu vi no meu esposo, né? Que às vezes eu olhava tanto defeito, né? Via só defeito e não tava observando as qualidades, aqueles toques assim que a gente vê de traços de São José, a gente começa a observar depois, né? Que a gente passa a olhar a pessoa com o olhar divino, né? Ver Deus na pessoa, né? Agindo no nosso esposo, né? Então, aí meu marido ontem chega em casa, assim, e trazendo um chocolate para mim. E chocolate é uma coisa que ele gosta muito. Chocolate, nossa, ele gosta muito de chocolate. Só que ele trouxe para mim e ele não pode. E para ele ter em casa o chocolate é difícil, porque é algo que ele gosta, mas ele não pode, porque ele dá muita espinha. Mas não é por questão de vaidade, não. Ele dá muita espinha inflamatória, infecciona. Já teve que fazer 2 cirurgias no rosto por causa dos lugares que ele deu espinha, perto do olho e perto rente à boca. Ele teve uma infecção terrível por causa de espinha e ele não pode com chocolate mesmo. É comer chocolate que vem essas espinhas. Então é difícil para ele ter algo perto
que para ele melhor é evitar comprar, né? Evitar comprar, porque assim não vai ficar com vontade, né? Não vai ver em casa. Mas ele faz questão de trazer para mim porque eu gosto. Aí eu falei com ele, mas é tão chato. E ele não fica assim, ah, não, come em um lugar, come longe de mim. Não, ele fala assim, não, pode comer. Eu como a minha ameixa, que é ele pega a ameixa para comer e eu comendo chocolate. Então, aí às vezes eu fico tão assim, sabe, agoniada que eu tô assim, meu Deus, mas eu vou comer esse chocolate aqui, sabe? Perto dele, ele faz questão de eu comer, assim, não fica querendo que eu esconda. E eu fico sem jeito, né? Porque é uma coisa assim tão boa e eu sei que ele gosta muito. Mas ele faz questão, ele falou assim: não, eu comprei pra você. Ele falou comigo, é pra você. Eu falei, mas você podia ter trazido uma outra coisa que os dois comam, só. Aí falou assim: não, eu faço questão de trazer pra você, chocolate pra você. Aí eu olhando hoje assim, eu falei assim: tá vendo só algumas atitudes assim de São José, né? Que às vezes meu esposo tem os defeitos dele, as dificuldades. Tem a parte dele que a parte Adão, vamos dizer assim, grita mais, né? A parte Adão, assim, mas também tem a parte São José. E se a gente não ficar atento, deixa despercebido, né? Não, né? No caso meu, né? Reclamava tanto. E hoje, né, o Senhor me mostra esses detalhes, né, para que eu não esqueça, para que eu seja grata a Deus que está me amando através do meu esposo, né, que me deu um São José também. É um São José, ele tem os defeitos dele? Tem, né, mas a gente também está no mundo, né, gente, que o apelo, que as dificuldades, nossa, meu Deus, isso dá mais para os homens, né, é muito difícil. O homem, ó, você vê, o homem sofre muito, se a gente for olhar, né. Não tem nada a ver com o que a gente está meditando hoje na escola, mas assim, falando, né? Que a gente também tem que se compadecer do nosso esposo, né? No caso do meu esposo, que sai de casa e trabalha o dia todo, que pega ônibus, metrô, né? Tipo assim, é muito apelativo pro homem dessa questão dele olhar mais essa questão da sensualidade, vamos dizer assim, porque talvez em casa, né? Em casa ele tem uma Maria, mas lá fora ele vai encontrar muita Eva. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas assim, ele vai encontrar muitas pessoas, muitas mulheres vestidas de formas assim, que para quem está buscando uma vida de castidade, de fidelidade no casamento, é muito difícil, é muito apelativo. E é muito difícil para um homem, sabe? Essas questões assim, é muito difícil. É uma batalha para ser um São José no mundo que a gente está. Então tem que dar muita glória para Deus, assim, quando você vê um homem, seu esposo, se esforçando para ser aquele homem provedor de casa, né, batalhador, que cuida, né? Isso já é uma vitória tão grande, né? Se a gente for parar para pensar, é uma vitória tão grande sobre tanta maldade que há no mundo, né? Então esse ponto aí eu achei muito interessante comentar. Amém? Fiat. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Hoje também, na aula de hoje, eu aprendi sobre a questão de você andar junto com a divina vontade, né? Que a divina vontade ela é movimento constante e nós precisamos também caminhar junto com a divina vontade. Então, diante das situações que eu estou vivendo, o que eu percebi é que eu preciso estar colaborando com a divina vontade. Tá o meu sim e chamar a divina vontade para me ajudar, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, seguir na minha cabeça, vamos dizer assim, mas se eu não sou capaz, eu não sou mesmo, é justamente para mim pedir a divina vontade para me ajudar nas situações da minha vida. Pedir para ele me ajudar nas situações que está acontecendo na minha família, onde o Senhor quer a ordem, e também entender, né, que às vezes as coisas não vão acontecer no meu tempo, do meu jeito, as coisas vão ser direcionadas na direção que ele quer. E confiar nele, né? Como foi falado, ele nunca nos decepciona. Só está sempre com a gente, em todos os momentos da nossa vida. Então não tem por que temer, não tem por que desconfiar. Ao contrário, o Senhor vai cuidar de cada um de nós e vai proporcionar no tempo dele todas as graças que ele quer.
Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque na minha casa, eu tô com a situação do meu irmão, que tá doente, ele tá doente, mas também tá numa fase de rebeldia, querendo fazer tudo do jeito dele. Fica jogando videogame o dia todo praticamente, o som altíssimo. Perturba a casa toda, porque ele faz questão de deixar o som alto, deixa minha mãe com dor de cabeça, deixa meu pai com dor de cabeça, deixa todo mundo nervoso com a situação, entendeu? E já tem um tempo que tá assim. E a gente correu atrás de psicólogo, ele rejeitou, ele não quis. Depois o médico foi até lá em casa, chegou até lá em casa para tentar conversar com ele, e ele ignorou. Ele fica tipo assim, calado, olhando para baixo e não responde ninguém. Ele fica com o olhar parado num ponto e não fala nada, entendeu? Então o médico tentou e foi embora sem nenhum resultado. Agora, a minha família contactou de novo esse médico que prometeu ir para ver se consegue fazer um atendimento com ele e já ver os remédios que ele precisa tomar, porque ele tem crise nervosa. Ora, ele tá calmo demais, muito zen, vamos dizer assim, muito tranquilo. E tem dia que ele tá atacado, né? Que ele começa a bater em tudo, que começa a ficar nervoso. E o estranho é que quando as pequenininhas, né, minhas sobrinhas que moram lá, quando elas fazem bagunça, fala alto, grita, ele xinga, ele tem reação, ele fica bravo quando alguém faz muito barulho, incomoda ele, mas ele não se importa de fazer isso. Então, o que eu tenho percebido há um tempo, né, também partilhei muito isso com a Aline, né, o que eu tenho percebido é essa, porque tem maldade aí, tem maldade, tem uma rebeldia, tem uma ingratidão, né? Porque não falta nada para ele, né? Então, uma ingratidão com a família que tá fazendo de tudo. Meu irmão tentou conseguir vaga de emprego para ele no serviço dele lá e conseguir uma vaga para aprendiz, para ele começar, sabe? Uma vaga de auxiliar para ele aprender o ofício, que é uma área que ele também gosta. Meu irmão fez de tudo, meu pai, nossa, moveu céus e terra para conseguir uma vaga na escola boa para ele fazer um curso técnico em um colégio bom, e ele no dia não foi, ele rejeitou, ele ia ter tudo, né? Passagem, nem ia faltar nada. Ele rejeitou. Então tem um desamor, tem uma maldade, tem um assim, um amor que é direcionado para ele que ele está recusando. O meu irmão tem toda a paciência com ele, às vezes o meu irmão no domingo, esse domingo, foi levar café lá para ele no quarto dele, ele parece minha mãe acha que ele jogou fora. Entendeu? Ele tava no domingo ele batendo em tudo, brigando, nervoso, sabe? Enfim, hora ele não liga o som, não deixa o som alto, hora deixa, entendeu? Mesmo sabendo que isso tá causa dor de cabeça nos outros, incomoda. Então, aí o que que aconteceu? Eu fui conversar com a minha mãe, falei, não dá para ficar assim, nós temos que conversar com ele, é o certo. É chamar ele e conversar com ele. Se precisar, eu ajudo, eu fico junto com vocês no momento que meu pai e a senhora for falar, eu fico junto. A gente vai chamar pro canto, a gente vai estabelecer limite. Se ele não obedecer, vai tirar tudo dele. E minha mãe tem medo, minha mãe morre de medo dele ficar, se suicidar, dele ter um ataque, dele ter uma reação diante disso. Mas é o certo a fazer, sabe? É falar. É falar por autoridade de pai e de mãe, sabe? E, pô, eu sugeri várias coisas. Eu falei, ó, dá uma rotina, pede ele para fazer uma coisa, para ele servir, para ele ser útil. Lavar uma vasilha depois do almoço, limpar, passar um pano na casa. Dá uma missão para ele não ficar só no quarto. Então, para ele jogar, as condições também vai ser ele cumprir. Vai ter horário para ele jogar e desligar e dormir. Não vai deixar ele tomar café o dia todo, porque o café tira o sono dele. Falei de todas as coisas que precisa de ordem dentro de casa, e que é necessário para essa hora. Eu falei, tem que falar. A senhora e meu pai, né? Eu falei, meu pai e a senhora são autoridade dessa casa. Vocês têm que pôr ordem na casa. E na missa, né, que a gente foi no domingo, o padre falou sobre isso o tempo todo, sobre os pais serem como. Falou isso, o pai ser um São José em casa, ser um Jesus em casa, ter autoridade, ser um Moisés, um Abraão, falava assim, sabe, das figuras de autoridade. E o padre tocava muito nessa questão da autoridade. Aí, depois da missa, no final da missa, eu, eu fui perguntar para minha mãe assim, mãe, como é que tá as coisas lá em casa? Eu já tinha perguntado antes e perguntei de novo, quando a gente estava saindo da igreja.
Aí ela virou e falou assim, minha filha, tá do mesmo jeito, né? O seu irmão tá daquele jeito. Aí contou tudo pra mim o que ele tinha feito no dia. Todas as atitudes feias que ele teve no dia. Aí eu falei, mãe, já passou da hora a gente lidar com essa situação, bater de frente, falar com ele, não pode deixar. E fui falando tudo o que precisava ser feito. E minha mãe, não pode falar com ele, que não pode, não pode falar, não pode falar, porque tá doente, seu irmão tá doente. Eu tô assim, mãe, tem maldade sim. Sabe, eu só não tive coragem de falar que era ser vergonhice, mas eu falei, tem maldade sim, mãe, tem maldade aí, tem malícia, porque ele sabe que ele tá prejudicando os outros, ele sabe, do mesmo modo que ele se incomoda com alguém que faz barulho pra ele, que sabe quanto isso é prejudicial, e ele sabe que tá prejudicando os outros. Ele tá tentando descarregar a raiva dele fazendo isso, é uma forma dele de... É uma carência, uma dificuldade dele, é uma forma dele, ele tá gritando, ele quer resolver tudo no grito. A gente tem que pôr ordem. Tem que conversar, minha mãe, não, primeiro tem que tomar remédio. O médico tem que ir lá. Eu falei, o médico foi, mãe? Ah, não foi, porque o médico não deu pra ele ir porque passa em muitos lugares. Eu falei assim, mãe, vai ficar esperando até quando pro médico? Vai ficar confiando só em médico e remédio? Se tiver que tomar, beleza, mas vai ficar só preso nisso? A gente só vai agir depois que alguém, uma terceira pessoa aparecer e fazer alguma coisa, sem que tem pai e mãe em casa. Aí ela ficou muito brava comigo, aí eu vi que já estava num ponto difícil, ela se esboçou, não, ele precisa de remédio. Eu falei, mãe, ele precisa que a gente haja com a verdade com ele precisa da verdade. A minha mãe, remédio. Aí ela ficou brava, aí eu já vi, como a gente estava na porta da igreja, né, ia ficar um clima muito pesado também, minha mãe se aborreceu comigo demais. Aí ela me deu as costas, não quis mais falar, ficou muito chateada comigo, querendo ir embora já, né. Foi muito difícil, né, mas precisava falar. Aí eu partilhei isso também com a Aline, né? Partilhei a situação, né? Falei do sonho que eu tive um sonho, justamente fala muito dessa realidade, que no sonho o meu irmão estava na minha casa, estava dormindo na minha casa. Aí o meu esposo estava muito bravo porque meu irmão queria ficar jogando a madrugada toda. Aí meu esposo falou assim, eu vou falar com ele, não vou deixar. E no sonho, eu tava morrendo de medo. Eu falava, não fala nada não, ele vai ficar triste. Não fala não, não fala não. E meu esposo me ignorava. E eu gritava e meu esposo me ignorava. Quando eu gritei demais, meu esposo falou assim, calada, fica quieta. Ele me ignorou, sabe? Ele me chamou minha atenção mesmo. E me ignorou e fez o que ele tinha que fazer. E quando ele fez isso, o meu irmão escutou. Aí ele pegou o videogame e entregou na minha mão, no sonho. E quando eu olhei pro rosto do meu irmão, ele era outra pessoa. Ele não era mais aquela pessoa apagada, aquela pessoa estranha como ele tá agora. Ele voltou a olhar para mim mesmo, que meu irmão não olha pra gente, é um olhar estranho, sabe? Ele voltou a ser aquela pessoa suave, tranquila, calma, mudou o semblante. E ele acalmou no sonho. Aí eu fiquei meditando a semana toda sobre o sonho que eu tive, que parecia que no sonho, eu até comentei isso para a Aline, parecia que no sonho eu era minha mãe, eu representava o medo ali, meu esposo, a divina vontade, a autoridade, né? Aí foi confirmado isso, né? Que realmente, né? Eu tava sendo a minha mãe ali, né? Minha mãe tá, né? Não tá assumindo o lugar de pai da família, e meu pai também tá muito calado, meu pai também, assim, acaba que ele não age às vezes, sabe? Ele fica com medo. A minha mãe é que resolve tudo. Então tá uma baderna, vamos dizer assim, não tá certo. Tem uma desordem ali. Meu pai não tomando a posição dele, minha mãe tomando a posição do meu pai. E eu tô nessa situação em que a divina vontade quer reinar. E é minha família, né? Então eu tô atenta agora, atenta para aquilo que a divina vontade quer, para dar os passos junto com a divina vontade. Então, essa aula foi muito importante para mim, que eu peguei muito essa parte para mim, sabe? Para minha vida, sobre você não cambalear, você tá de pé, né? Você tá junto com a divina vontade, pronto para aquilo que ela quer, né? Trabalhar junto com a divina vontade, agir junto com ela. Então, agora eu tô atenta nessa situação. E eu sei que Deus vai fazer a obra dele, né? E eu ficar atenta para não decepcionar, né? Vamos dizer assim, para dizer o sim, né? Cooperar para que a vontade de Deus vença na minha família, que ela reine, né? Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.
Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Hoje, a gente pensando, né, nesse pedacinho da Valtorta, quando ela vê, né, depois da encarnação, né, o que acontece com Maria e com José, é um tema assim que traz às vezes até muita curiosidade, e eu vejo que pessoas mal esclarecidas, né, pouco esclarecidas, já vi filmes que eu fiquei horrorizada, né? Mostrando assim que Nossa Senhora saiu pelas ruas gritando que ela era mãe do Salvador. Já vi um filme assim. Ai, ai. É só rindo mesmo. Então, assim, o silêncio de Maria não quer dizer que a Maria ela não falava nada, ela era uma pessoa assim, uma estátua, né? Não. Ela era normal, uma pessoa de uma vida simples e normal, né? E ela quando tinha, Maria, é assim, depois de Jesus, sabe? Eu acho que a pessoa eu acho não, com toda certeza, é a pessoa que tem mais conhecimento de tudo, da criação, do conhecimento de Deus. É a que mais se aproxima, é Maria. É Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e depois vem Maria. Depois de Pai, Filho e Espírito Santo, é Maria. Então, Maria, como ela está nessa escala, ela foi uma pessoa, mesmo enquanto ela esteve aqui encarnada, ela tinha luzes, assim, ultra mega superiores a qualquer ser humano criado, né? Então, ela sabia de quase tudo. Algumas coisas ficaram ocultas, mas ela, quase tudo, ela tinha conhecimento, né? O que ficou oculto, só o que Deus quis que fosse na hora certa, né? Como, por exemplo, ela não sabia que seria ela a mãe do Salvador, do Messias. Mas ela rezou tanto, pediu tanto, né? Que o Messias viesse logo, que ela adiantou a hora de Deus, né? E aconteceu, e como ela era predestinada para isso, né? Desde todos os tempos, né? Ela foi predestinada para isso. Então, o Verbo se encarnou nela. E aí, Maria, quando ela recebe, né, a visita do anjo, e que ela fica sabendo que seria ela, né, a mãe do Salvador, era mesmo, né, se fosse uma pessoa como nós, né, sem esclarecimento nenhum, que não vemos um palmo na frente do nariz, estamos vivendo assim totalmente, né, na escuridão, com pouca luz, né? Talvez sairíamos, né? Nós, o Messias chegou, ele vai nascer, ele está aqui, já está aqui comigo, né? O anjo me apareceu. Ia contar lá na igreja para todo mundo, né? E aí a notícia ia se espalhar. Mas ela não fez isso porque ela sabia da vontade de Deus, como que Deus, né, tinha os planos dele, e ela estava bem ciente sempre dos planos de Deus. Então, ela guardou esse segredo até mesmo de José. E é isso que traz a curiosidade. E hoje, eu não vou dizer que é coincidência, mas por uma deucedência, né? Não é coincidência, uma deucedência, eu li hoje o capítulo da vida de São José, onde fala exatamente isso, o drama, né? Entre aspas, o drama que viveu José, né? Nessa encarnação, da qual ele não foi esclarecido. Porque São José, ele, desde pequeno, ele via o anjo da guarda dele em sonho. O anjo da guarda dele sempre orientou ele de todas as coisas, né, que precisava, o anjo sempre falou com ele. Com exceção de em alguns momentos em que o anjo afastou e que ele ficou sozinho, como nós, né? Sem nenhum esclarecimento, sem saber de nada que vai acontecer.
Então, nessa encarnação, o anjo também esteve ausente, ele não aparecia. E José esteve sozinho, com todas as dúvidas. É tipo um teste, né? Uma prova de como seria a reação dele, né? Humanamente, como José iria reagir, né? Será que aquele amor dele era mesmo verdadeiro? O amor por Deus, o amor por Nossa Senhora, que ele amava ela muito, muito, muito. Difícil de entender para quem pensa em sexo, porque era sem sexo, mas ele amava ela muito, muito, muito mesmo. E cada dia mais, pelas virtudes, ela era belíssima, ela era virtuosa, ela era atenciosa, ela era orante, e assim aquilo atraía ele muitíssimo, muitíssimo. Ela também amava ele muito. Mas aí, quando aconteceu a encarnação, como Maria Valtorta vê também, né? Maria não fala, né? Porque ela sabe dos desígnios de Deus. Isso não foi dito assim claramente, mas ela sabia que não era da vontade de Deus que ela falasse com ninguém. E ela não falou, né? Ela ficou, guardou aquilo, mas José, lá no livro da vida de São José, ele vê ela com uma luz diferente, igual a Valtorta também viu, uma luz nela, uma luz diferente, iluminada, assim como, né, Moisés quando desceu do monte, né, Sinai, lá com as tábuas das leis, as tábuas da lei, ele estava com o rosto tão iluminado que tiveram que cobrir com um véu, né, que ninguém conseguia ver aquele rosto daquele jeito, tão iluminado. Assim conta, né? Então, e Maria estava resplandecente, ela já era linda, ela ficou ainda muito mais bonita depois que Jesus se encarnou no ventre dela. A divindade, Deus estava dentro dela. Deus, o universo todo estava ali, né? Dentro dela. O Criador de tudo estava ali dentro dela. A divindade dele, não foi só a humanidade, né? A divindade estava ali dentro dela. Então ela tornou luz, né? Não tinha jeito de não irradiar a luz, e José percebeu. José via, né? Via aquela luz. Ele se deslumbrava cada vez mais com Maria, de ver como que cada dia ela estava mais bela e cada dia ela irradiava uma luz e uma atração que ele não conseguia explicar, né? E igual ele, São José, desde pequeno, ele foi muito amante do céu, né? Eu acho muito lindo isso, porque eu toda a vida fui muito apaixonada pelo céu. Eu amo olhar para o céu, de dia ou de noite, não importa. Eu amo olhar para o céu. Eu já levanto de manhã, primeira coisa, saindo da porta de casa, meu olhar está no céu, né? Eu não sei, é uma coisa assim que atrai. Então eu entendi bem assim quando fala aquela atração, porque ele olhava sempre para o céu, sempre estava em colóquio com Deus, né? Sempre agradecendo, louvando e sempre rezando. Mas aí, depois da encarnação, ele já não sentia necessidade de olhar para o céu. Ele sentia necessidade de olhar para Maria, porque o céu estava em Maria, mas ele não sabia. Ele não conseguia explicar e ele mesmo ficava. Isso também causava nele um certo temor. Por que que agora ele não tinha mais aquele desejo que ele sempre teve de olhar para o céu? E agora aquela atração estava toda em Maria. O que que será que estava acontecendo, né? E aí foi, né? Foi se desenvolvendo, né? Como a gente conhece, né? A história de toda gravidez, né? Ela foi ficando volumosa e ele foi percebendo, né? Não teve jeito, não havia como esconder. Ela sempre em oração para que Deus fortalecesse ele, para que ele não sofresse muito, né? Que ela sabia que seria um golpe para ele. E ele, pela vez dele, ele via aquilo, mas ele não queria. Ele tinha vontade até de perguntar para ela, né, o que que tinha acontecido, porque ele confiava na santidade dela, né? Os dois tinham voto de castidade. Ele sabia muito bem que ela era uma pessoa que seria incapaz de trair, né, um voto a Deus, não, talvez nem a ele, né, mas a Deus e também a ele. Ela não faria isso, e ele confiava que ela não faria isso, mas ele não conseguia entender por que, como que ela estava grávida. Engraçado é que ele nunca pensava que era, né, que podia ser ela a mãe do Redentor. Eu achei muito engraçado foi isso, porque
Se ele confiava tanto nela, ele podia ter pensado, ué, será? Né? Mas ele não teve essa audácia, né, que eu tive. Essa audácia ele não teve. A humildade dele era tanta que ele não conseguia, né, nem sequer cogitar nessa possibilidade, né, de ser ela, não por ela, mas por ele estar casado com ela, né? Por causa dele, da humildade dele, da simplicidade dele, ele não se achava digno, né? De ser o pai putativo, né? Do Criador encarnado, do Messias, né? Prometido. Então, assim, é uma coisa assim, muito linda, assim, é muito respeito, né? É muito respeito. É isso que a gente tem que aprender para a nossa vida, né? Muito respeito um com o outro. Porque como Deus estava em Maria ali naquela hora, né? Ele mostra para a gente, ensina para a gente, né? No catecismo da igreja, ele ensina para a gente que ele está dentro de nós, dentro do ser humano. Se ele habita em nós, então, nós temos que ter um máximo de respeito um pelo outro, de respeito, de amor, né? Um pelo outro, de ajuda, de compreensão um com o outro, porque Deus habita ali. Olha como ele via nela, né? Que alguma coisa tinha nela que estava diferente demais, né? Então, a gente tem que tentar ver no outro também, sempre assim. Deus está ali, né? Então, eu tenho que fazer de tudo para aquele irmão e rezar, e pedir, interceder, né? E tratar bem e conversar, porque Deus está ali naquele irmão, naquela irmã, naquele filho, naquela avó, naquele pai bêbado, caído na rua, né? Que bebe até não poder mais, que chega em casa e apronta tudo que pode, né? Tá ali, tá escondido, tá velado, né? Tá trancado, mas tá ali, né? E precisando só de uma luz, né? Uma forcinha para ele poder se abrir para aquela verdade, né? Que está ali dentro dele. É muito complicado, né? As coisas são muito, não são simples, né? E principalmente para o nosso parco entendimento, não são simples. Mas a beleza, né, desse momento e do não sair apregoando, né, e falando as coisas de qualquer maneira, não, tentar se manter à escuta de Deus. Será que Deus quer que eu fale ou não? Será que devo fazer isso ou não? Né? E esperar as confirmações e nem tanto, eu acho assim, né? Nem tanto assim, há pessoas que conseguem ter confirmações bíblicas. Abre a Bíblia, está ali a confirmação. Às vezes Deus confirma de várias maneiras. Deus tem muitas maneiras de falar com a gente, muitas maneiras de se mostrar, muitas maneiras de dar o entendimento, né? Temos que estar abertos, a gente não pode engaiolar Deus. A gente não pode achar que Deus vai fazer sempre assim. Não. Ele vai fazer como ele quiser, né? Nós temos que estar sempre abertos para entender o que Deus quer da gente. Às vezes, né, igual o José passou por esse sofrimento e Maria também sofreu. Ela sofreu por não falar com ele, por ver o tanto que ele estava sofrendo, por não saber, né, a origem daquela gravidez, o que foi que aconteceu, que história era aquela. E olha aqui também outra coisa que eu acho que serve de lição para a gente, a curiosidade. Olha para você ver, a gente tem que segurar a nossa curiosidade, segurar, porque a gente é muito curioso, a gente quer saber tudo, a gente quer saber detalhe e acaba virando fofoca. Então, a gente tem que manter um certo equilíbrio, né? E aguardar que as coisas, elas sempre são reveladas, sempre. Nada fica oculto, né? Então, a gente tem que só aguardar a hora de Deus, que na hora de Deus a gente fica sabendo. Então não precisa de correr atrás para saber, né? Não preciso. Deus vai, ele vai orientar, ele vai dar a palavra certa na hora certa, ele vai te instruir. Outro dia uma senhora tem os slides que a gente passa durante a missa, né? Com as respostas, as músicas, aqueles slides, toda igreja passa.
Então teve uma senhora que sugeriu que colocasse lá, desligue seu celular, Jesus não vai falar por ele. Aí eu falei com ela assim, não, não acho que deve colocar isso de jeito nenhum na tela lá para o povo ver. Eu pode pedir sim com educação para que o celular seja ou silenciado, desligado nunca, mas seja silenciado, né? Todo mundo sabe silenciar um celular. E aí, pronto, você não precisa de olhar, aquela hora você tem que estar ali, vivendo a missa, né? Mas não tem essas radicalidades, não, sabe por quê? Eu falei com ela, falei assim, Jesus pode falar pelo celular? Sim. Ele fala muitas vezes comigo pelo celular, por incrível que pareça, ele fala pelo celular, né? Nós temos prova disso, principalmente quem é da Divina Vontade, tem prova disso, que Deus fala pelo irmão no celular. Então, Jesus pode usar a maneira que ele quer. Nós não temos que segurar ou falar que não fala aqui, ou fala ali, ou prova aqui. Não, ele vai falar como ele quiser, né? Ele é Deus. A tecnologia é ele que deu a inteligência, né? É ele que tudo veio dele, apesar que o mal usa tudo do jeito dele lá também, mas tudo é bom. A princípio, tudo foi criado e ele achou que tudo era bom. Então, tudo que vem dele, tudo veio dele, e nada vem que não seja dele, né? Então, nós temos que também ter o nosso equilíbrio. Nós é que temos que nos equilibrar, né? E saber, é o que São Paulo fala, né? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, nós temos que ter esse discernimento, saber o que convém e o que não convém, né? Que hora e como, falar como, de que ou quem. Não, calma, vamos pensar com calma e vamos falar exatamente aquilo que Deus quer que a gente fale, né? Vamos devagar, é só ir devagar. Devagar e sempre em oração que Deus fala. Então é isso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que o Espírito Santo venha com todo o seu poder sobre todos nós, né, e nos ajude a viver sempre dentro da divina vontade, como viveu Maria, e como São José é exemplo de Maria, né? Ele também, ele não estava na divina vontade, mas ele vivia fazendo a vontade de Deus, né? Porque ele era um santo, né? A vida dele foi toda entregue, né? Ele era uma pessoa que não era de conversa, ele não era... Era uma pessoa interiorizada, né? E vivia em oração, um homem bom, né? Então, vamos pedir que ele também interceda por nós, né? Para que a gente possa ser assim. Somos pobres mortais, sem luz nenhuma, mas que ele possa, né, nos ajudar, Maria, o Espírito Santo, porque a gente possa compreender, né? E viver no nosso dia a dia esses exemplos maravilhosos, né? Que recebemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Das coisas da Sagrada Escritura, nós vamos ver que beleza é olhar para o pecado de Adão, reconhecendo-nos nele e entender a bondade desse Deus que, ao punir, nos dá uma saída. Não é uma punição, aquela punição, diferentemente da punição infernal, da punição que virá depois, é uma punição curativa. A outra é uma punição mais grave, né, que dá margem a outras discussões teológicas, mas aquela ali nos melhora. Que amor corretivo maravilhoso é este que nos apresenta, nos dá de presente o próprio Deus. Ou seja, aquele que nos criou foi aquele que nos redimiu. Nós estamos circunscritos pelo amor. O inferno, num certo sentido, podemos falar do inferno de várias maneiras. Ele é uma saída dessa circunscrição amorosa. Entre outras coisas, os réprobos são aqueles que vivem a remoer as suas próprias culpas lá na eternidade. Tenhamos cuidado, foi até a discussão que suscitou uma postagem do meu amigo Pachá hoje, que é uma discussão interessantíssima, que é sobre a proporcionalidade ou não
entre uma pena eterna e uma culpa finita. Né? Isso é uma questão que deu margem a discussões teológicas excelsíssimas. E o que Santo Tomás nos diz é que, na verdade, diz no próprio compêndio de teologia, não tenhamos a ideia de que a eternidade é uma sucessão cronológica. Né? A eternidade ela é toda simultânea, ela se dá num ato só. E todos aqueles que são eternos por participação na eternidade divina, eles estão, digamos assim, de alguma maneira fora desta circunscrição temporal. O tempo é a medida, é a contagem do movimento segundo um antes e um depois. Isto é Aristóteles. A eternidade não. A eternidade ela é uma simultaneidade, é um instante só. Então, quem diz que, por exemplo, a dor de um réprobo é o instante eterno em que ele contempla a sua própria culpa, não está a dizer nenhuma absurdidade. Porque aqui, lá no inferno não há neuróticos. Está aqui a Nina Rocha, a psicóloga que coordena os nossos cursos de psicologia tomista. A gente volta e meia toma esse tema, né? A neurose muitas vezes é uma maneira de a pessoa se auto-justificar. Se pensarmos em Adler, por exemplo, ele diz que o neurótico é aquele que cria uma mentira fundante da sua vida prática. Não é uma mentira qualquer. Ele erige a sua vida prática numa mentira. No inferno ninguém vai poder mentir para si mesmo. Não haverá possibilidade de neurose. Nós estaremos perante a realidade. Alguém escreveu no Facebook outro dia uma frase que eu não sei a quem é atribuída, sensacional. O inferno é a verdade conhecida tarde demais. Olha que coisa, né? O inferno é a verdade conhecida tarde demais. Lá não haverá retrocesso. Então, quando nós pensamos nessas realidades espirituais, a queda nos leva à contemplação da realidade espiritual, no caso demoníaca, né? O mundo, a carne e o demônio são os nossos inimigos, grandes inimigos da nossa salvação. Então, dá-nos notícia deste mundo espiritual que, na verdade, nos apresenta o grande drama da nossa existência. É uma luta entre o bem e o mal. Toda a história humana não é outra coisa senão uma luta encarniçada entre o bem e o mal. A começar pelo bem e pelo mal que nós contemplamos em nós mesmos. Nós já, pessoas decaídas, e aqui vale dizer, a gente fala muito sobre personalidade, né? E pessoa, são termos afins, né? Eu costumo dizer que a personalidade é a pessoa quando entra em comunhão com a reta consciência das coisas. Tá? Quando o pecado nos despersonaliza, ele fragiliza a nossa consciência, diminui a nossa contemplação da realidade e, de alguma maneira, os vícios que estão implicados em todos os pecados, de alguma maneira, o pecado ele pode ser atual ou habitual, mas temos uma tendência lá radical a esses vícios por causa desta ferida na natureza. É óbvio que é uma premissa teológica. Quando nós pensamos nisto, ou nós caímos, ou nós nos prostramos humildemente perante o Criador, ou nós erigiremos um santuário em honra ao nosso próprio ego, e esta egolatria vai não só aumentar o padrão dos nossos medos, como diz outro psicólogo tomista, aliás, um psicólogo tomista importante foi o Rudolf Allers, né? O medo continuado, ele é o reflexo da egolatria, porque o egolátrico, aquele que erige a sua vida sobre o seu próprio eu de maneira viciosa, ele quer defender-se de fantasmas reais ou imaginários a todo custo. Ele vive com medo, ele vive num estado de autodefesa psíquica, do qual muitas vezes é difícil sair. E aqui eu aproveito assim, para dizer que, por exemplo, estes cursos de psicologia que nós temos ministrado, eles, assim, eu percebi no ano passado que eles são um bem no seguinte sentido. Primeiro, para os próprios psicólogos que tratam pessoas. Eles travarem contato com o que Santo Tomás diz da alma, ao travarem contato com este arcabouço teorético, eles ganham muito para poder tratar das pessoas. Porque como um psicólogo vai tratar de alguém se não sabe nem o que é a alma?
nunca ouviu uma definição de alma, não sabe qual é a hierarquia que há entre as potências da alma, não sabe o que é a liberdade. A liberdade não é, como dizia o funesto Voltaire, fazer o que eu quero. Eu só sou verdadeiramente livre quando escolho o bem com os critérios da inteligência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é uma verdade evangélica, mas também diz-nos muito da realidade do homem. É só na verdade que somos livres. O erro escraviza. E aqui o pecado, tanto original como o pessoal nosso, ele é escravizador. Ele coloca na nossa frente um falso tapete voador, uma promessa de, digamos assim, que parece trazer para nós possibilidades sublimes de ação, mas como os tapetes na realidade não voam, assim que o chão não estiver sob os nossos pés e sob o tapete, nós vamos cair feiamente. Então, contemplar a pecabilidade é uma das maneiras de nos transformarmos em pessoas humildes. O próprio Cristo diz, ele dá-se como exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. São as duas coisas que ele diz de si. E essa mansidão não é outra coisa senão esse equilíbrio. Os mansos são equilibrados. Um manso pode ter qualquer tipo de temperamento, mas ele é equilibrado em suas ações. Agora, a notícia que a queda nos dá é que este equilíbrio perfeito nesta vida para nós é impossível. Então, todos nós temos os nossos grãozinhos de insanidade, que seria um modo de participação no pecado original. Temos um padrão de emoções desgovernadas, porque quando o superior, em qualquer ente, aquilo que é excelente, quando se corrompe, corruptio optimi, pessima est. Então, o que é pior? Corromper em nós o dedinho mindinho ou a vontade? Ser um aleijão, ser um maneta ou ser um mau caráter? Ir para o céu sem nenhum dente na boca ou para o inferno com todos os dentes na boca, novinhos? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. E aí agora, na vontade divina, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons. E os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Amém, Fiat. Estudo o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, estudo 17. Maria e José, dirigindo-se a Jerusalém, 27 de março de 1944. Estou assistindo a partida deles para irem à casa de Santa Isabel. José veio com 2 burrinhos acinzentados para levar Maria, um para si próprio e o outro para Maria. Os 2 animaizinhos estão selados com selas costumeiras, mas à sela de um deles foi acrescentado um instrumento muito especial,
que depois descubro ter sido feito para levar carga. É uma espécie de porta-bagagem, sobre o qual José pregou um pequeno cofre de madeira, digamos um baúzinho, que ele trouxe a Maria, para que nele pudesse pôr as suas roupas, e a chuva não as molhasse. Ouço Maria agradecer muito a José por este presente, feito com tanta previdência, pois neste baú ela colocou tudo o que estava num pacote que já havia preparado antes. Fecham a porta da casa e põem-se a caminho. O dia já está perto de raiar, pois estou vendo a aurora cor-de-rosa, mas só do lado do Oriente. Nazaré ainda está dormindo. Os dois viajantes madrugadores encontram apenas um pastor, que toca para frente as suas ovelhinhas. Elas vão trotando e esbarrando umas nas outras, aqui e ali, encaixadas umas entre as outras, como se fossem conchas, berrando sem parar. Os cordeirinhos também berram, mais do que as ovelhas, com sua voz aguda e débil, mesmo precisando ir para frente. O que eles mais gostariam de fazer seria procurar as tetas da mãe, mas as mães se apressam para chegar às pastagens e os convidam com seu balido mais forte a trotar com elas. Maria fica olhando e sorri. Ela parou para deixar passar a manada e se inclina sobre sua sela para acariciar os mansos animaizinhos que vão passando rentes ao burrinho. Quando o pastor chega perto, levando nos braços um cordeirinho que acabou de nascer, para perto de Maria para saudá-la. Ela sorri, acariciando o focinho rosado do cordeirinho, que berra sem consolo, e lhes diz: está procurando a mamãe? Aqui está a mamãe, ela não te deixa. Não, pequenino. De fato, a ovelha mãe vai roçar-se no pastor e se levanta para lamber o focinho do seu filhote. A manada vai passando e fazendo barulho, como o da chuva sobre as copas das árvores, deixando atrás de si a poeira levantada pelos casquinhos que sobem e descem, deixando as marcas de suas pegadas no chão da estrada. José e Maria retornam o caminho. José com seu manto grande, Maria com uma espécie de rede ilustrado, pois a manhã está muito fria. Ao chegarem no campo, Maria está perto de José. Pouco falam. José pensa em seus trabalhos e Maria continua com seus pensamentos recolhidos. Como está, sorri aos pensamentos e às coisas quando, saindo um pouco daquela sua concentração, gira o olhar sobre tudo o que a rodeia. De vez em quando, olha para José e um véu de seriedade e tristeza lhe ensombra o rosto. Depois volta-lhe o sorriso, até mesmo ao olhar para este seu esposo, tão previdente e de poucas palavras, mas que quando fala
é para perguntar-lhe se tudo vai indo bem e se não está precisando de alguma coisa. Agora, as estradas já estão cheias de gente, especialmente nas vizinhanças dos povoados e dentro deles. Mas os dois não se preocupam com as pessoas que vão encontrando. Lá se vão eles, sobre os seus burrinhos, que vão trotando com grande barulho dos guizos, e só vão para uma vez à sombra de um pequeno bosque para comer um pouco de pão e azeitonas, beber água da fonte que desce de uma pequena gruta, e outra vez para se protegerem de um violento aguaceiro que desaba de repente, de uma nuvem muito escura. Colocaram-se então ao abrigo do monte, debaixo da saliência de um penhasco, que os protege pelo menos da chuva mais forte. Mas José faz questão que Maria ponha um manto grande de lã impermeável, sobre o qual a água desliza sem molhá-la. Maria tem que ceder à desvelada insistência do seu esposo, que, para tranquilizá-la a respeito de sua própria situação, põe sobre a cabeça, sobre os ombros, uma pequena manta cinzenta que estava sobre a sela. Era a manta do burrinho, provavelmente. Agora Maria vai indo parecendo um fradezinho, com um capuz que lhes emoldura o rosto, e com um manto marrom que se lhes fecha à altura da garganta e a cobre de alto a baixo. O aguaceiro diminui, mas se transforma numa chuva incômoda e fria. Os dois começam de novo a andar pela estrada, que agora está toda barrenta. Mas, como é primavera, depois de alguns minutos, o sol volta para tornar mais cômoda a viagem. Também os dois burrinhos estão agora mais dispostos, batendo as patas sobre a estrada. Não vejo nada mais, pois aqui cessa a visão. Então, assim, hoje na aula, Jesus falou tanta coisa, né? Mas uma coisa assim que eu vejo, né? É a organização, assim, os fatos, né? O cuidado de José com Nossa Senhora, né? Ele teve o cuidado de não deixar ela ir sozinha. Ele teve o cuidado, né, de fazer o baú, né, de criar um baú onde ela pudesse colocar as roupas, onde ela não ia se molhar, né? Então, assim, eu vejo essa ordem, né, como Jesus falou hoje, né, que a vida na divina vontade é uma ordem. Maria, Nossa Senhora, ela tinha o desejo de ver Isabel, né? Com certeza para partilhar com ela tudo que ela estava passando, mas também para ouvir Isabel, né? Para Isabel poder partilhar também. Então era uma troca, né? Era uma troca de alegria entre as duas. Só que assim, Nossa Senhora, ela não foi correndo, né? Ela não saiu correndo. E muitas vezes a gente quer que o nosso processo de vida na divina vontade, muitas vezes aconteça assim, correndo. A gente entende, a gente lê um livro hoje, a gente lê um trecho hoje, e a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Ou então, a gente vive na divina vontade, buscando interesse,
né? O que eu vou ganhar vivendo na divina vontade? Nossa Senhora, ela não viu o que ela ia ganhar indo visitar Isabel, né? E nem José viu o que ele ia ganhar cuidando de Nossa Senhora, acompanhando Nossa Senhora. Mas José, ele foi um esposo tão perfeito, que ele é um modelo para todos os homens, né? Um modelo de pai, de esposo, de pai adotivo. Quantos casais a gente não vê que adotam, né, crianças, né? E José, gente, a delicadeza, né? A delicadeza, a simplicidade de José. Ele não pensou, ele não ousava nem sequer pensar que Nossa Senhora poderia ter tido ter relações com um homem, com outro homem, né? Com um homem, né? Ele não ousava, ele deixava tudo a encargo de Deus, né? E assim, foi uma coisa assim que eu assisti o vídeo, assisti muito, várias vezes e fiquei assim pensando, imaginando na cena, né? E vendo esse trecho, né? A chuva que Nossa Senhora passou, né? E José cuidando dela, né? Colocando, primeiro foi o baú, né? Para ela não molhar as roupas. Depois ele praticamente tirou tudo, né? Tirou a manta que provavelmente poderia estar no burrinho para proteger o burrinho, colocou ela, protegeu ela, né? Para que ela não se molhasse tanto, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado de José com Nossa Senhora, né? E é um cuidado que os esposos têm que ter com as esposas, né? E que as esposas também têm, né? Mas fica assim, esse cuidado claro, né? Pra gente, como filhos da divina vontade, né? Pra gente ver como é que tá a nossa casa, como é que tá a nossa vida. Eu mesmo, antes de eu conhecer a divina vontade, antes de eu estar na divina vontade, nossa, eu não sabia o que era ordem, né? Não sabia o que era ordem, eu queria as coisas para ontem, eu não tinha paciência de pedir algo para os meus filhos fazer, porque eu queria que os meus filhos fizessem na mesma hora. E hoje, na divina vontade, nossa, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, né, para esperar o tempo dos meus filhos. E tudo é ordem. Hoje mesmo, que agora começou as aulas. E, gente, eu vou falar para vocês, essas aulas online, nossa, exige muito. E eu ensinando para o meu filho. Hoje ele mudou de escola, aí a gente foi fazer, eu fui ajudar ele a fazer a tarefa, né? Ajudei ele, eu fui no médico também, tinha que passar no médico. Aí depois eu ajudei ele quando cheguei, passei um tempão lá, esperando no médico, ajudando ele pelo WhatsApp, né? Aí quando cheguei em casa, terminei de ajudar ele e fui assistir o vídeo da escola, né? E falando para ele, explicando para o meu filho que ele precisa estar na ordem, né? Que nem cada horário é uma disciplina. E eu explicando hoje para ele, filho, você precisa estar na ordem. Você precisa pedir para Jesus te ajudar, né? Para Jesus te ajudar, para você, porque sozinho você não vai conseguir. Então, assim, vendo hoje o quanto que Jesus falou tanto nessa aula, né? Sobre o cuidado, né? O cuidado de José com Nossa Senhora, né? O plano divino de Deus, né? O esperar, né? O não, não sair correndo, né? O ter as coisas organizadas, né? Que foi falado, não perder a paz, né? Também foi um tema abordado hoje também. E nesse trecho, assim, nossa, nesse trecho tem muita riqueza, né? Como o cuidado
que José teve de não deixar Nossa Senhora sozinha, né? E também de não questionar também Nossa Senhora, de não falar assim, não, você não vai. Não. Ele prontamente ele responde para ela, né? Para ela esperar uns dias para que ele possa acompanhá-la, porque não é seguro. Ele ficaria mais tranquilo se ele fosse com ela, né? Acompanhasse ela nas estradas, né? Como a gente vê aqui nesse trecho, né? Imagina Nossa Senhora, se José não tivesse vindo com ela, Nossa Senhora passando pela chuva, né? E assim também, uma coisa que eu achei muito incrível nesse texto também é a harmonia também que Nossa Senhora tinha com os animais, né? Com a criação em si, né? Então isso também me chamou muita atenção. Ela era toda ordenada, tudo era ordenado, né? Então nessa aula de hoje foi muito esclarecedora, muito boa, né? E faz a gente ver que a gente tem um processo de vida na divina vontade, né? E assim a gente vê esse cuidado que Deus tem com cada parte da nossa história, né? Cada processo que a gente passa, que nós passamos até aqui, né? Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Maria, de joelhos junto de sua pequena cama, está rezando com os braços cruzados sobre o peito e com o rosto muito inclinado sobre a terra. Está ainda vestida como estava no momento da anunciação. Tudo está como naquele dia. O ramo florido ainda está no vaso e os móveis na mesma ordem. Somente a roca e o fuso estão encostados em um canto, a roca com sua estriga de linho e o fuso com seu alvo fio enrolado. Maria termina sua oração e se levanta com o rosto abrasado como que em chamas. Sua boca sorri, mas o pranto deixa os seus olhos molhados. Ela pega a candeia e a acende com a pederneira. Olha se tudo está em ordem em seu pequeno aposento. Acerta a coberta da cama que tinha saído do lugar. Põe mais água no vaso do ramo florido e o leva para fora, a fim de que tome o frescor da noite. Depois torna a entrar. Toma o bordado que está dobrado sobre o móvel da prateleira com o candeeiro e sai, fechando a porta. Eu fiquei lendo olhando essa cena, né? Porque a gente acaba imaginando a cena. Lê e fica imaginando a cena. Ela sempre trabalha, né? Ela trabalha só em casa. Ela trabalha e reza, e está com o pensamento sempre em Deus, né? E aí, nós também temos que fazer isso que ela faz. A gente, na divina vontade, a gente trabalha, né? Não deixa de ter a nossa vida, no cotidiano, nossa vida tão simples. A dela era uma vida tão simples assim, né? De trabalhos de casa. Ela estava bordando, estava arrumando a cama, estava pegando as flores lá no jardim. E isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque ela é a mais santa de todas as criaturas.
e ela é dona de casa e ela é mãe. Isso para nós é assim, eu vejo como uma graça de Deus tão grande, um amor de Deus tão grande por nós, porque ela como dona de casa, ela como mãe, como esposa, ela divinizou todos esses atos de que a gente faz em casa, né? Nossa, é muito lindo, gente, é muito lindo pensar isso. Que Deus, né, Ele quis que fosse assim. Ele quis nos elevar a uma condição, assim, a uma santidade, nos retornar ao estado primordial da criação, mesmo com essa vida tão simples, porque ele usou das coisas que a gente já faz para poder a gente voltar à ordem. Porque imagina se fosse assim, olha só como que seria difícil, como seria assim, inviável, como seria muito complicado se a vontade de Deus fosse assim, que a gente voltasse à ordem primordial da criação, entrando num convento, por exemplo, um exemplo, né? Para voltar à ordem, para viver essa santidade das santidades, é só se você se isolar totalmente do mundo, você viver no mosteiro, você viver isolada, sem contato nenhum com o mundo. Se isso fosse assim, né? Porque Jesus fala, a gente vive totalmente desapegados do mundo, mas estamos no mundo, estamos na vida cotidiana, normalmente. Ele quer que a gente, né, como ele fala que a porta do coração dele é muito estreita, então você tem que se abaixar, diminuir, você tem que ser um nada para entrar no coração dele, mas totalmente desapegado do mundo. Né? Ele fala, você tem que ser, se tiver um mínimo de apego, alguma coisa, você não entra na porta estreita do coração dele. Mas ao mesmo tempo, você está no mundo, você está lidando com as pessoas, você está trabalhando, você tem seu esposo, você tem seus filhos. Então, Deus não faz nada que seja impossível de se viver. Deus não ia dar o dom da divina vontade se fosse para a gente não conseguir, Ele não ia revelar toda essa verdade se não fosse possível conseguir viver. Então ele não exigiu que esse desapego do mundo fosse assim real, né? Tipo assim, real, como que fala? Não sei falar, tipo assim, que fosse literal. Você está no mundo, você não precisa entrar num convento daquelas que você fica, daquele convento que você não vê mais ninguém na face da terra, para viver desapegado do mundo. Não, você vai continuar no mundo. E aí ele escolheu a mãe, ele escolheu ter uma mãe, ele escolheu ter um Deus, né, o divino, escolheu ser um homem, viver uma vida muito comum com sua mãe, com o pai, numa casa, viver o que a gente vive e divinizar a nossa vida, que já é a vida comum. Eu não preciso fazer nenhum malabarismo para viver na divina vontade, para retornar à ordem. Né? Por exemplo, eu aqui, se eu for falar assim, se eu for buscar a santidade, eu querer viver a santidade, se eu tivesse que ir para um convento, não teria como, eu não ia ser para todo mundo, não seria. Se ele quisesse, se fosse assim, né? Se ele tivesse desejado essa santidade desse jeito, não seria um convite para todos. Ele é muito, Deus é, ai meu Senhor, como fala? Deus é justo, mas não era justo que eu ia falar, não. Ele é muito. Ah, esqueci a palavra. Ele dá chance para todo mundo. Ele é muito justo. Não era essa palavra que eu ia falar, não lembro. Não é vontade de Deus, não é que eu falo. Todo mundo pode viver na divina vontade. Por que que todos podem viver na divina vontade? Porque Jesus e Maria viveram a vida que nós vivemos. Assim, claro, sem o pecado, lógico que não, sem o pecado, mas uma vida de dos atos comuns, né, do dia a dia.
Maria foi mãe, Maria foi dona de casa. Então, se você é só dona de casa, você vive a vida. Você pode transformar o seu lar numa casa de Nazaré. Né? Se o seu esposo se você, por exemplo, São José era carpinteiro, Maria ficava em casa, fazia os trabalhos manuais, né? Seu esposo é um trabalhador, ele trabalha para colocar o pão em casa e você é dona de casa e faz os trabalhos manuais, igual tem a menina da nossa comunidade que ela faz bordado. Então, ela vive uma vida de Maria, né? A gente consegue ver que é possível, que é viável imitar Nossa Senhora, porque ela viveu. Se Maria, por exemplo, tivesse continuado no templo, se ela não tivesse casado, né? Vamos pensar assim, se ela não tivesse casado, se ela tivesse continuado no templo. Aí eu, como mãe, como esposa, eu ia olhar para ela e falar, mas eu não tenho nada dela. Eu não tenho nem como querer me assemelhar a ela, querer imitá-la, porque ela viveu uma vida totalmente diferente da minha. Mas hoje eu olho para ela e eu vejo que ela foi mãe, que ela fez comida, que ela varreu, que ela bordou, que ela cuidou do jardim. E a gente faz isso também. Aí eu tenho que fazer como ela fez, com amor, por amor a Deus, com pensamento fixo em Deus, isso que ela fazia. E de vez em quando, parar para rezar, para orar. É o que a gente faz também. Claro que a gente nunca vai fazer com a perfeição que ela fazia, mas Deus é tão maravilhoso que Ele deixou tudo o que ela fez como mérito, os méritos dela, para a gente unir as nossas ações com as ações dela e oferecer. Ela completa o que a gente faz. O que nós, na nossa incapacidade, não conseguimos fazer com a perfeição que ela faz, ela completa e oferece a Deus junto com o que ela fez, porque ela quer muito a nossa santidade. E Deus quis assim, que fosse dessa forma, que ela completasse, que Jesus completasse também o que a gente faz. Então, o que a gente faz é Ele fazendo em nós. Né? Já é Ele fazendo, mas mesmo Ele fazendo em nós, o ato vai esbarrar na nossa imperfeição, na nossa limitação humana. E aí Ele precisa, com os méritos dele, com a vida que Ele viveu aqui, completar o que a gente não consegue fazer por causa da nossa limitação. Nossa limitação de inteligência, né? Nossa limitação humana, nossa fraqueza, nossas imperfeições. Eu acho assim, o que mais importa para Deus é o amor e a nossa intenção. Qual é a intenção do seu coração? Né? Qual é a intenção? Qual a intenção que está no seu coração quando você vai trabalhar, quando você vai à missa, quando você vai servir na paróquia, quando você vai cuidar do seu filho? Qual a intenção que está no seu coração? Quem está ocupando o seu pensamento? Quem está ocupando o seu pensamento o tempo todo? Né? Suas preocupações, é você mesmo, é as pessoas. Se é Deus, então você está fazendo tudo por Ele. Continue saboreando essa vida, por mais que às vezes tenha sofrimentos, mas sofrer por Ele é um presente. É um presente. Então, ela está trabalhando, aí ela para, reza, chora. A Val Torta não falou o motivo que ela estava chorando, mas deve ser por causa dessa questão, né, do São José, que ele não podia saber, mas ela tinha, nossa, ela tinha 1000 motivos para chorar, não só por causa de José. Ela tinha milhões de motivos para chorar, porque desde o momento que Jesus foi concebido no ventre dela, ele foi concebido junto com a dor, com o sofrimento, então ele já sofria no ventre dela muito. E ela pediu que ele não sofresse sozinho, que tudo que ele sofresse, ela sofresse também. Então ela estava em contínua comunicação com ele, né? Ele já estava na barriga dela. E ele tinha 1000 motivos para chorar por nós. Ele veio para nos redimir, então ele veio para sofrer tudo que a gente sofre, para implorar para o Pai a nossa salvação,
reparar tudo que a gente faz. Então, desde que ele foi concebido, ele já começou o trabalho de redenção, de salvação da nossa alma. Então, ele chorava muito e ela chorava junto. Então, com certeza, não é só por causa da questão de São José que ela chorava. Ela já começou a sentir as dores dele, de Jesus. Ele foi concebido junto com a cruz. Não foi só na hora que ele foi crucificado com 33 anos, não, que ele sofreu. Ele sofreu desde o primeiro instante. Quando ele entrou numa carne humana, quando ele se encarnou, a dor encarnou junto. Ele, antes de encarnar, não era passível de sofrimento, né? A divindade não sofre, mas ele quis sofrer. No momento que ele se encarnou, já começou a dor. No segundo que ele se encarnou, ele tomou uma carne humana, ele começou a sofrer e ela começou a sofrer junto, então ela chorava muito, né? E na divina vontade, como Deus está em nós, muitas vezes a gente chora também, chora junto com Deus pela, pelas almas, por tudo que a gente vê que está acontecendo, né? Hoje eu ouvi um relato de uma carta que eu acho que o pessoal mandou no grupo, de uma carta de uma pessoa condenada, que uma amiga dela sonhou com ela, sonhou e ela escrevendo uma carta como era no inferno. Nossa, é muito triste, mas assim. E aí eu vejo esses relatos, né, de como é o inferno. Eu fico. Deus, né, coloca em mim um amor pelas almas e uma dor de ver as almas que se perdem. E tudo é graça de Deus. Se eu ouço uma carta dessa e na hora da oração eu choro, é uma graça de Deus, porque Jesus, aí a gente vê na vida íntima, Jesus alcançou do Pai tudo que a gente vive aqui na terra, tudo foi alcançado por Cristo. E ele alcançou do Pai o dom das lágrimas. É uma graça de Deus você chorar por uma alma, quando você pensa na alma que pode se perder, quando você pensa nas almas e você chora, é uma graça de Deus. Não é por nós, não somos nada. Nós não somos capazes de amar sem o Espírito de Deus em nós para amar. Não somos capazes de jeito nenhum de amar, de chorar pelo outro. Essa caridade, né, de você chorar por Deus, porque se eu pensar de forma egoísta, se eu penso em mim, eu não choro. Eu falo assim, eu não, eu rezo meu texto, eu rezo meu rosário. Nossa Senhora diz que quem reza o texto não tem tanta graça. Eu vou à missa todo domingo, eu rezo meu rosário, eu leio a Bíblia, eu me confesso. Então, a minha alma está segura. Eu não me preocupo com mais nada. Isso é egoísmo. E aí eu vejo as outras almas em pecado, eu falo, nossa, ainda bem que eu não sou assim. Ainda bem que eu não sou. Não é caridade, isso é orgulho, isso é amor próprio. Isso é abominável. É abominável. Quando você tem o Espírito, quando você está na graça, que o Espírito Santo age em você, que ele ama em você, ele vai amar. Você vai amar as almas. Por quê? Porque ele está em você e ele ama as almas. Você vai desejar o que ele deseja. Você vai desejar o que Deus deseja. Deus deseja almas e amor. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, sempre amar. E vai desejar o que Ele deseja, o que Ele mais deseja, reinar em todas as almas. Ele deseja todas as almas. Então Ele coloca esse amor no seu coração. Assim como Ele colocou em Maria. E ela chorava por nós. Ela estava chorando por cada um de nós, por cada um, pela nossa salvação. Ela passou a vida inteira aqui, a vida mortal dela, chorando por nós. Porque ela chorava ela chorava pelo que Jesus chorava. Então era pela redenção, era pela salvação, ela sabia de toda a história. Por que caiu, a história da criação, de tudo, ela conhece, né, tudo. Então,
Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você conhece o projeto de Deus, mais você conhece a vontade de Deus. Quanto mais você contempla o amor de Deus, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito. E aí você olha para a vontade dEle, que não reina nas almas, que a gente vê tantas almas que rejeitam esse amor. Quanto mais ele se mostra para você, quanto mais você conhece, mais você vai chorar. Você vai chorar porque a gente ainda não está o reino ainda não está na terra. A gente ainda está convivendo aqui com o pecado, com a rejeição a Deus. E dói muito. Você vê o seu pai rejeitado, sendo que você sabe que ele é puro amor e que ele sofre muito, porque ele quer salvar todo mundo e a pessoa não quer a salvação. Rejeita todas as graças, rejeita todas as graças. Então esse relato dessa alma condenada é assustador. É assustador porque a gente vê quantas almas estão em risco de serem condenadas. Nossa, é assustador. Aí eu fiquei impressionada, porque assim, esse final de semana, a gente viu uma aula sobre a quarta via do São Tomás de Aquino. E aí lá falava muito sobre, falava do inferno, né? O que era o inferno e tudo. Aí ele falou que, na aula, né, o professor meditando, falando, um teólogo, acho que ele é teólogo, não, é leigo, mas ele explica muito bem essa questão. Ele falou que a alma, quando morre, quando a alma separa do corpo, a vontade dela se fixa no que ela escolheu aqui na Terra. Então, se ela escolheu o pecado mortal, quando a alma está no corpo, ela não sente a dor. Se ela não se arrepende, ela não sente a dor, ela não acha que é inimiga de Deus, ela não tem sentimentos assim de ódio a Deus, ela até acha que ama a Deus. Tem alma que acha que ama a Deus, que está com Ele, só que ela está em pecado mortal, ela não vê que é inimiga de Deus. E quando ela sai do corpo, que ela vê a alma dela, vê como o que a vontade dela escolheu, a vontade dela está fixa naquilo, não tem como voltar atrás. Então, se a alma morre impenitente, é fixa, não tem como. Isso é assustador. Ela falou isso. Aí essa carta dessa alma condenada, que até diz que é aprovada pela igreja, eu vi num canal de católico. Eu acredito que sim, bate muito com o que São Tomás de Aquino falou. Bate muito, muito, muito. Fiquei impressionada. Confirma essa alma que está no inferno, confirmando o que São Tomás de Aquino disse sobre a vontade que fixa, que dá graça, que é sempre rejeitada. Aí ela falou uma coisa que eu fiquei, meu Deus, tem tanta gente assim, que ela criou na mente dela uma religião, um Deus para ela. Um Deus porque ela tinha uma amiga que sempre falava de Deus para ela, falava para ela se confessar, chamava para ela ir à missa, né? E ela sempre rejeitando, ela sempre com aquele pensamento de que aquilo era horrível, aquelas beatices, né? Sempre criticando. Ela participava até de um grupo com a amiga dela, um grupo de coisa de religião da Igreja Católica. E ela falou que aí os outros do trabalho dela acreditavam na reencarnação. Aí ela falou assim, eu achei melhor, mais fácil acreditar nessa teoria que os meus colegas falavam, que o que eu sei ia se reencarnar várias vezes. Reencarnar. Então eu fiquei acomodada, a minha vontade acomodou nessa verdade, nessa mentira, né? De que existe reencarnação. Então eu não precisava me preocupar com o céu nem com o inferno. Eu criei um Deus para mim e ele não me incomodava. Eu criei uma religião para mim que não me incomodava, que não me pedia para mudar, que não ia me recompensar, mas também não me pedia para mudar. Então eu ficava tranquila nessa mentira. Quantos estão nessa mentira, nessa apostasia? Cria uma religião, um
do jeito deles e adoram esse Deus, né? Quantos estão? Então aí ela falou também falou assim que a oração, que tem muitas almas que estão lá porque não oravam, que a oração manda tanta luz para sua alma, tanta luz, tanta luz, tanta luz, que quando você morre, que a oração manda tanta luz para a alma, tanta luz, né, que você se converte com a oração que Deus deixou. Ela falou uma coisa interessante, que Deus deixou uma coisa fácil de se fazer ligado como uma condição para se salvar, a oração. Então, a oração que a pessoa faz, a oração que as outras pessoas fazem por ela, é maravilhoso, é luz, é graça, que ninguém se salva sem a graça de Deus. Que ninguém se salva sem a graça. E a oração derrama graça na sua alma. E a oração de outras pessoas. E eu fiquei pensando, nossa, na divina vontade. A gente entra na divina vontade e ora em nome de todos os seres humanos. Quantas graças são derramadas em todas as almas. Ninguém se salva sem a graça de Deus. Ninguém se salva sem a graça de Deus. Ninguém é santo sem a graça de Deus. Ninguém se salva sem a graça de Deus. Ninguém faz nada sem a graça de Deus. Então, e ela, essa moça, rejeitava todas as graças. Todas as graças ela rejeitava. E ela falava que ela era católica, ela gostava de ser considerada como católica. E que um dia ela estava no hospital e ela foi visitar o Santíssimo. E nesse dia ela quase se converteu, que ela ficou emocionada com a presença de Cristo, que ela ajoelhou e nesse dia ela quase se rendeu à graça, mas não se rendeu, que os prazeres das coisas da terra não deixavam ela se render à graça de Deus. Então, por isso que Jesus fala tanto, desapego do mundo, desapego do mundo, desapego do mundo, que o amor às coisas, o amor às riquezas, aos prazeres, às honras, é o maior inimigo do homem. Porque você se apega com isso, com riqueza, prazer, com honras, com o mundo e não quer sair daqui. E não quer sair daqui, não quer o eterno. Você quer o material, você ama o que você vê, o que te causa prazer, o que causa prazer para a sua carne, para os seus sentidos. Então, se Deus não te proporciona isso, você não quer, você rejeita a graça. E aí é onde que a alma se condena. Ela escolhe, é onde ela coloca a escolha dela. Aí ela falou assim, você ama facilmente o que você... Como é que ela falou? O que você conhece, acho que é assim que ela falou. Então ela viveu totalmente apegada com as coisas da terra. E nossa, gente, é muito complexo isso, porque a gente vê como tem almas assim. E aí eu comecei a chorar quando eu fui rezar o texto da misericórdia. Né? Deus toca o seu coração assim para você ter mais amor ainda pelas almas. Ele te mostra essas coisas. Não para você ter medo, não, é para você ter mais amor pelas almas. Tudo que Deus te mostra tem um propósito. Então eu vejo que o propósito que ele queria me mostrar nessa carta era que eu tivesse mais amor pelas almas, mais anseio de salvar as almas, mais anseio, mais amor. E rezar com essa intenção assim muito muito grande, sabe, de salvação para as almas. Sabendo que a alma só se salva com a graça de Deus, e então eu oro e peço, não para mim, mas para as almas. Deus pensa em mim, eu penso nas almas. Ele que pensa em mim, Nossa Senhora pensa em mim, eu me consagrei a ela, eu me dei a ela, eu me dei, mãe, eu sou sua, a minha vontade é sua, então eu não vou me preocupar comigo, eu sou sua, a Senhora cuida de mim, porque eu vou sair para trabalhar para o reino de Deus, para formar o reino de Deus nas almas. Então, mãe, eu vou me machucar, eu vou chorar, eu vou sofrer, e eu não vou pensar em mim, não. Eu vou pensar nas almas. Eu estou saindo a trabalho. Eu estou no mundo para trabalhar para salvar almas. Estou pescando, vai cansar. Estou lutando. Aí na hora que eu estava rezando, eu tive essa luz no meu coração assim,
de que a gente está aqui na divina vontade para salvar almas, para levar almas para Deus, para trazer o reino. Claro, mas trazer o reino é salvar todas as almas. Porque com o reino da divina vontade, Deus vai reinar. A vontade divina vai reinar em todas as criaturas. Então é salvar almas, né? É o propósito da criação sendo cumprido. Todas as almas em Deus. Todas as almas vivendo para conhecer, amar, servir a Deus. Viver eternamente com Ele. Então, a gente pensa assim, na divina vontade, meu objetivo é fazer a vontade de Deus, é viver na divina vontade, desejar o que Deus deseja, mas o que Ele mais deseja é que todos vivam na divina vontade. Ele nos criou para isso, para amar, para ser amor. Então, o filho da divina vontade tem que ter esse desejo muito forte no coração de salvar as almas, porque esse é um desejo de Deus. Ele é o propósito da criação do homem, amar a Deus. Deus se alimenta de amor. Então eu vou trabalhar, aí eu me imaginei assim, como se eu estivesse aqui trabalhando incansavelmente só para isso. E eu falei, sim, Senhor, eu estou aqui só para isso, nessa terra, só para isso. Eu declaro, eu aceito. A minha vida, eu não me apego com ela. Não me apego com a minha vida aqui, passageira aqui nessa terra. Não me apego. Eu te dou essa vida que eu tenho aqui para trabalhar para o seu reino, para trazer almas para o Senhor. Só para isso que eu vivo. Só para isso. Tudo que eu fizer vai ser com essa intenção de fazer a sua vontade. Eu sei que a sua vontade muito grande é que todos vivam na divina vontade, que todos te amem, todos te amem. Amém, Filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.